Bom, então começando essa aula, aonde faremos, né, a escrita do código SQL para gerar esses dados, eu vou falar o seguinte, esse código vai ser um pouquinho diferente de tudo que eu já mostrei até então, porque eu vou precisar fazer duas consultas, porque eu quero uma consulta com o total de dízimo e oferta somados em duas linhas, né, e eu quero as saídas, eu quero elas de forma individual, um histórico mesmo, um a um das saídas, e eu quero tudo na mesma pancada, no mesmo resultado. Então, o primeiro passo é você fazer o SQL que vai dar origem à entrada. Aí depois a gente faz o da saída e junta os dois numa tabela só. Então, ó, eu vou vir aqui em cima em SQL e vou começar. Vou colocar assim, selecione, deixa eu só clicar aqui para poder aumentar o tamanho da tela, dar um zoom para você visualizar bem. E vou colocar assim, ó, selecione dentro da tabela lançamentos, vou apelidar ela de L e já vou colocar também o critério onde o campo situação for igual a ativo, porque eu não quero fazer cálculo nenhum com valores que estão cancelados, beleza? Agora aqui, o que eu vou selecionar? Vamos começar a olhar aqui na nossa lista, ó. Eu vou ter a data de lançamento, então eu vou vir aqui e vou colocar assim, ó. A data de lançamento, no caso da entrada e da saída, eu não quero nenhuma data, então eu vou colocar nulo. Dentro do SQL, você também consegue colocar um valor. Por exemplo, se eu quiser ABC, e aí eu mandar executar, olha só. Em cada linha dentro da tabela lançamento, ele vai mostrar o texto que eu coloquei, ABC, tá vendo? Então eu quero vir aqui, ao invés de colocar ABC, eu quero colocar nulo. Aí eu vou colocar assim, olha, as data. Então a data de lançamento, esse as data é o título da coluna, tá? Quer ver? Ó, se eu executar aqui, ó, tá vendo que ele tá dentro, o título da coluna é data. Por que ele colocou esse monte de nulo? Cada linha que tem na tabela lançamento, ele está mostrando uma coluna que eu mesmo estou criando com um valor nulo. Essa coluna não existe lá no banco, tá? Eu estou criando ela aqui. Depois eu vou vir aqui e vou colocar a descrição. A descrição é o campo categoria, para esse caso, tá? Então eu vou dar um apelido para esse campo de histórico, beleza? Então observe que agora, se eu executar aqui, ó, cadê? Deu o botão executar. Se eu vier aqui e executar, veja que ele está me dando oferta, dízimo, tá vendo? Ó? Todas as categorias. Agora eu vou colocar assim, além do situação for igual a ativo, eu quero que e também a categoria seja igual, a categoria não, o tipo de movimento seja igual a entrada. Então, desse modo, ele vai me dar somente as linhas referente à entrada. Então, eu já tenho aqui, ó, a informação para a data, já tem informação para o histórico. Agora vamos fazer a somatória das nossas entradas. Como é que a gente faz isso? É só vir aqui, ó, deixa eu dar um Enter para a gente separar cada coluna no seu respectivo local. Aí eu venho aqui agora, digito mais uma vírgula aqui, dou mais um Enter e vou agora fazer uma somatória na coluna valor e vou chamar ela de entradas, beleza? Então, eu vou fazer assim, ó, soma a coluna valor. Eu não preciso colocar o caso, né, quando for entrada, porque eu já estou aqui ó, com o critério da entrada. E aqui embaixo, eu tenho que colocar o quê? Group by, aí eu vou fazer o group pelo campo data, que foi gerado ali, e também pelo campo histórico, no caso, os apelidos, né? Desse modo, observe que ao executar, ó, cadê o botão de executar? Eu sempre perco esse botão, tá aqui, vou clicar nele. Desse modo, ele vai me dar o resultado, olha lá, ó, dízimo e oferta. E a data nula, porque eu não quero nenhuma data aqui dentro. Agora, a saída nesse primeiro cenário, eu quero 0, tá? E eu preciso ter essa saída, senão depois eu não consigo juntar os dois resultados, beleza? Eu preciso criar uma tabela com os dados da entrada e outra tabela com os dados da saída, mas os cabeçalhos dessas colunas têm que ser iguais para poder funcionar. Então eu vou vir aqui, vou clicar de novo em mostrar caixa de consulta e aqui eu vou digitar vírgula, vou criar uma coluna onde eu quero o número 0 como resultado e o nome dela vai ser saídas. Então, nesse nosso primeiro cenário, se eu vier aqui ó, e mandar executar de novo, veja que ele está me dando exatamente o que eu quero lá, ó, a data, o histórico, o valor da entrada e o valor da saída, que nesse caso é 0 porque eu estou fazendo o cálculo da entrada. Então, eu vou pegar esse comando, ó, vou dar um Ctrl C, vou abrir aqui agora um bloco de notas e vou colar esse código aqui. Eu vou precisar dele daqui a pouquinho, tá? Deixa ele quietinho aqui. Agora, eu vou mudar o cenário. Eu vou fazer o seguinte, olha, eu quero onde o tipo do
movimento for igual a saída, e eu quero aqui agora inverter, ó. Eu pego esse sum valor, dou um Ctrl X, coloco aqui, coloco esse 0 aqui. Então agora eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a seleção das saídas. E aqui eu não quero mais a data. Não é que eu não quero a data, eu não quero a data nula. Então eu vou vir aqui e vou pegar a data do lançamento. E aqui também eu não quero mais a somatória do valor. Eu quero ele de forma individual. Então eu tiro a soma, tá vendo? Ó? Tiro a soma. E como eu tirei a função soma, não há mais por que utilizar aqui o group by, porque agora eu quero mostrar cada linha no seu respectivo local. Desse modo, observe que ao executar agora, ele vai mostrar todos os lançamentos de saída. Olha só, data, histórico, entrada, tudo 0, saída e o seu valor. Então agora eu já tenho as duas tabelas com o mesmo cabeçalho sendo geradas, tá? É importante que tenha o mesmo cabeçalho. Eu vou clicar aqui, ó, mostrar caixa de consulta. Vou agora voltar no meu bloco de notas, copio esse código, Ctrl C, colo ele aqui antes, e observe que agora eu tenho o quê? Eu tenho dois comandos SQL. Eu quero juntar os dois. Então o SQL, ele tem um comando chamado de union, que faz exatamente isso. Ele une o resultado da primeira consulta com o resultado da segunda consulta. Mas para funcionar, tá? Só funciona se o nome do apelido que você der para as colunas, ele for exatamente igual. Se tiver alguma diferença, ele não funciona. Observe que agora, ao vir aqui embaixo, ó, e mandar executar, cadê o bendito botão? Tá aqui, manda executar. Veja que agora ele me trouxe primeiro as entradas, certo? Depois as saídas. É exatamente isso que eu quero. Agora que eu tenho isso, eu posso trazer aqui para dentro do C# e começar a montar o nosso grid. Mas antes de fazer isso, quero pedir a você, ajude o canal a crescer, tá? Deixe um comentário, compartilha o vídeo, tá? Quanto mais você compartilha, melhor é, porque o YouTube vê que o vídeo é bom e mostra ele para mais e mais pessoas. Então, cola aí o link do vídeo, clica no botão compartilhar, cola num grupo aí que você sabe que gosta de programação para dar uma moral aí pro canal, tá bom? Dando sequência agora, a gente já tem aqui o nosso código, aí tem um detalhe, olha só. Quando formos colocar critérios SQL, nós vamos ter que repetir esses critérios aqui, tá vendo? E também aqui, tá? Para que ambas as pesquisas, elas tenham ligação entre si, que faça sentido. No momento certo, você vai entender isso. Por enquanto, eu vou copiar todo esse comando, do jeitinho que está aqui, ó. Copio tudo, Ctrl C. Venho aqui no C#, eu vou parar aqui a execução do código. E aqui no final, dentro do formulário principal, antes aqui das duas últimas chaves, eu vou escrever, ó, private void, vou chamar de livro busca geral, ok? E vou fazer a mesma lógica, a mesma sequência que eu faço sempre. Venho aqui, ó, crio o SQL, abro ele através do arroba, abro aspas, colo, venho aqui, ó, digito ponto vírgula, seleciono tudo menos a primeira linha, onde tem um select, aperto tab várias vezes até chegar ali, ó, no local, e eu tenho o meu comando SQL. Quando eu for aplicar critérios, eu tenho que aplicar aqui e aqui, conforme eu já falei, tá? Agora eu vou vir aqui, eu vou criar o data table. Na verdade, esse data table, eu vou criar ele já aqui fora, ó. Data table, vou chamar ele de dt livro, show? E aqui eu faço o seguinte, olha, eu pego o dt livro e digo que ele vai ser igual a mysql.busca SQL. Agora, só para a gente testar, eu vou marcar aqui nessa linha, vou pegar essa opção livro busca geral, copio, e aqui dentro do clique do livro, eu vou abrir chave aqui, ó, e fecho ela aqui, e após montar o grid, eu chamo aqui a busca do livro geral, ok? Beleza, desse modo eu vou então executar, vou clicar aqui no botão do livro, no menu lateral esquerdo, e aqui, ó, quando ele parar nessa linha, eu vou apertar a tecla F10. Aí eu deixo o mouse aqui em cima, clico em exibir, e veja que ele está aqui, ó. No meu caso, tem 2000 linhas. Ele mostrou exatamente igual, ó. Primeira sequência de entrada, e o restante aqui de saídas.
Agora, eu quero o seguinte, depois eu vou classificar os dados aqui por data, tá? Por enquanto eu não vou me atentar a isso. Agora eu quero fazer a paginação dos dados, né? Então, ó, vou parar aqui o código, vou desmarcar aqui e vou fazer a paginação somente da primeira página, tá? Aí depois as demais a gente faz na aula, nas próximas aulas. Então, para fazer a paginação aqui dos dados, ó, eu já vou até fazer já dentro da função paginação logo de vez. Aproveite, void, livro, vou colocar aqui, ó, livro, paginação, ok? E aqui dentro eu vou criar uma variável, vou chamá-la de i, vou iniciar ela valendo 0, vou fazer agora um laço de repetição for each, ó, seleciona aqui o for each, esse de baixo, aperto tab, porque aí ele já cria a estrutura completa para mim. Esse var, ou seja, o tipo de dados, o tipo de elemento, eu quero que seja essa linha aqui, ó, essa lista do livro. Então eu venho aqui e passo lst livro. O nome que eu vou usar aqui embaixo para poder fazer referência, eu vou chamar de lst. E aqui vai ser o grid livro, todos os controles que estão lá dentro. Agora aqui eu posso pegar lst ponto, aí eu vou pegar a data, ó, pego o text da data. No caso, eu estou falando referência sobre esse elemento aqui, tá? Então eu quero que a data desse elemento seja igual. Aí eu vou pegar o dt livro, pego todas as linhas dele, a variável i que começa do 0, pego a coluna chamada data, afinal de contas, é esse o nome da coluna, quer ver? Ó, deixa eu ver se está aqui, do resultado. Ó. O nome da coluna do resultado é esse aqui, ó. Então é esse nome que eu tenho que pegar lá. Pega a coluna data, e aqui eu posso utilizar a classe funções, a função formatar data. Aí ela já vem já formatada como data no formato brasileiro. Então, desse modo, se eu executar agora, aí eu tenho que chamar a função paginação, que eu não chamei ela, tá? Depois eu vou copiar ela aqui, ó, e vou chamar ela aqui dentro da busca geral, só para a gente testar. Vou então executar, e vou vir aqui agora, eu vou clicar, ó. Veja que a data, ela veio toda vazia. Por quê? Faltou um detalhe importante. Faltou eu pegar a variável i e acrescentar mais um em cima dela. Porque desse modo a variável i está 0, ele sempre está pegando a primeira linha. Como a primeira linha estava nula, né? De acordo com o nosso resultado aqui, ó, da pesquisa, lá, a primeira linha estava nula, ele colocou nula em todas. Mas agora não, quando eu mandar ele fazer a pesquisa, ele vai trazer as datas corretas, tá vendo? Aí um detalhe, ó, esse íconezinho aqui também, eu não quero mostrar ele nas duas primeiras linhas que vai ser aí o lançamento. Então, para fazer isso, eu vou fazer assim, ó, seleciono o ícone dentro da lista, seleciono ele, mudo o nome dele, porque eu preciso identificar ele, aperto F4, ó, o nome dele eu vou chamar de ícone data, aí vou vir aqui e vou colocar assim, olha, se por acaso, após, né, fazer o preenchimento, o campo data, o seu valor, o texto dele, tiver ficado igual a vazio, uma string vazia, pega esse elemento ícone data e tira ele de jogada, esconde ele. Caso contrário, pega ele e faz com que ele apareça, ou seja, tem data, então mostra. Se não tem, esconde. Beleza? Vamos testar de novo, executar aqui. Cliquei, olha lá, ó, não aparece nem o ícone e nem a data, e agora a gente tem a informação correta. Show? Para pegar aqui o histórico, é só seguir a lógica, ó. A gente vai vir aqui e vai colocar lst.histórico.text vai ser igual a dt livro, linhas, pego a variável i, pega a coluna histórico, eu gosto até de copiar o nome para poder não escrever errado, tá? Porque não pode escrever errado. Aí vem aqui e converto para string. Pronto. Agora a data de entrada, ó. O valor de entrada, lst entradas.text vai ser igual. Como é um valor numérico, eu chamo a classe funções, chamo a função formatar número, e aqui eu passo o dt livro, certo? Ó, com o nosso valor aqui da coluna entradas. Aí eu vou copiar e colar aqui para poder não escrever errado. Ó. Copiei, colo aqui. Agora eu copio e colo. Pego aqui agora o elemento saídas e colo aqui também, ó, o nome, né? Saídas. Show? Desse modo, então, agora a gente já tem todas as informações que a gente precisa da nossa primeira página. Eu vou clicar em livro caixa. Ah lá, já tá lá, ó. Tecnologia marketing. Só que tem um detalhe. Tá vendo que aqui ele tá pegando a categoria. Para as saídas, eu não quero a categoria. Eu quero
a descrição. Então, eu vou vir aqui no código, ó, somente no segundo SQL, onde é feito as saídas, eu vou mudar. Ao invés de categoria, eu vou colocar o campo descrição. Show? Descrição, sem ser cedilha, sem acento no A. Desse modo, então, ao executar, ó, clicar aqui no livro, ele vai trazer a descrição. Show? Agora, outro detalhe. Eu não quero que apareça esse valor, né, para as entradas, e eu também, quer dizer, para as saídas, eu também não quero que apareça esses zeros para a saída. Se você quiser, fica a seu critério. Eu não quero. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui, ó, vou selecionar a linha, vou selecionar o ícone da entrada, vou apertar F4, o nome dele eu vou colocar ícone entrada. Aí vou selecionar também o ícone da saída, selecionei ele lá, ó, coloco o nome dele, ícone da saída, e agora eu vou fazer o seguinte, dentro do código, eu vou fazer uma verificação. Colocar assim, olha, se a nossa entrada, ó, se lst.entradas, o texto dela for igual, aí eu vou colocar rs espaço 0,00, que é o valor que vai estar lá, né? Se for igual a isso, então eu quero que o lst entradas ele não apareça, o visible dele seja falso, o lst ícone entradas, ícone entrada, o visible dele seja falso. Porém, se for diferente de 0, ó, caso contrário, aí eu quero que ambos apareçam. Então eu tenho que escrever aqui, ó, true, e aqui também true. Vamos testar essa primeira parte aqui das entradas, aí depois a gente faz as saídas. Olha só, olha lá, ó. Então só apareceu aqui. Daqui para baixo não mais. Agora vamos fazer com a saída. Eu posso copiar para poder ganhar tempo, ó. Ctrl C, copio todo esse código, dou um Ctrl V aqui embaixo, troco para saídas, aqui, aqui também, e aqui também, troco para ícone saída, tanto esse aqui de cima quanto esse aqui de baixo. Pronto, agora eu tenho o resultado como eu quero. Se você não vê problema nisso, tá? Aqui ele não funcionou. Se você não vê problema nisso, você não usa esse código. Vamos ver por que ele não funcionou aqui, ó. Se o lst saída.text falso, eu vou marcar aqui nessa linha. Ah, tá, é porque aqui, ó, olha só, é uma regra, tá? Regra de é uma lógica de programação. Não tem como esse valor ser 0 se ele ainda não pegou o valor. Então, eu tenho que colocar, primeiro pega o valor, tá vendo? Ó? Primeiro pega o valor, só depois verifica se está 0. Aí, agora sim, tem que funcionar. Então, observe que, desse modo, ó, mostrou aqui, não mostrou, mostrou aqui e não mostrou. Então, como eu já disse, tá? Eu quero assim, se você não quer assim, não tem problema. Você pode tirar esse código que fica tudo visível ali. Bom, então agora que os nossos dados já foram distribuídos, na próxima aula a gente continua fazendo aqui a nossa paginação funcionar, aí depois a gente faz o nosso filtro e também os nossos totais. Chegou até aqui, gostou da aula? Deixa like, ajuda o canal, deixa comentário, compartilha o vídeo com aí os grupos de programação que você participa, beleza? Bora então para a próxima aula, te vejo lá!